Carpina, cidade pernambucana localizada a 58 quilômetros de Recife. Possui um dos bairros mais conhecidos da região, bairro Santo Antônio. Um dos maiores e mais antigos bairros da cidade, repletos de histórias e significados. Em 1881, Carpina, que na época era Xando Carpina, foi beneficiada com uma estação. Uma estação que precisou abrir uma estrada, né, para que os trens passassem. Foi na Avenida Solteiro Marques, depois renomeada Joaquim Pinto Lapa, em que os trens passavam pelo bairro Santo Antônio. Pelas ruas do bairro destacam-se monumentos históricos, como o Grupo Estudantes de Santo Antônio e o Clube Carnavalesco Espanadores. Nesta avenida da Chateaubriand, nós vamos encontrar um dos primeiros sítios históricos, não é? O Clube Carnavalesco Misto Espanadores, que surgiu de um bloco boi misterioso criado pelos funcionários da rede ferroviária, isso em 1917. Com o tempo, os seus diretores resolveram transformá-lo em clube, isso em 1920, vencendo todas as intempéries nesses 104 anos que ele se mantém de pé em Carpina. Com escolas, postos de saúde e Coab 1, 2 e 3, no bairro de Santo Antônio foi criada uma instituição voltada para o acolhimento de jovens e crianças do município. O abrigo de idosos foi fechado e foi entregue, essa parte foi entregue à paróquia da cidade, e lá Padre Euclides abriu uma instituição para jovens, crianças, que foi o Lar Dom Bosco, e depois a creche Santa Terezinha. O bairro também promovia entretenimento para os moradores da época. Aqui, onde hoje funciona esta escola, já foi o Cinema Santo Antônio, onde acontecia as tão esperadas sessões de cinema. O Cine Santo Antônio, que nos trouxe cultura, grande cultura, através das suas fitas selecionadas, que atraía a atenção dos moradores do bairro Santo Antônio e de outros bairros, como também do centro da cidade, mas muitos jovens vinham assistir filmes no Cine Santo Antônio. Hoje é uma extensão da escola Emerlinda. E neste local em que funcionou o Cinema Santo Antônio, principalmente um campo de futebol fundado por uma criança que tinha 9 anos incompleto, Edson Vieira das Chagas. E com o tempo ele fundou o Santa Cruz Futebol Clube, que tornou a nossa cidade conhecida no mundo do futebol. O bairro também é berço de figuras culturais marcantes, como Paulinho do Acordeon, Miro dos Bonecos, Mestre Solon, Mestre Saúba, onde o filho continua com o legado deixado pelo pai, e o cantor Alex do Brega, que deixaram um legado rico e inspirador aos carpinenses. Na rua Antônio Bezerra de Menezes, que é uma transversal, e lá vamos encontrar a casa do famoso mamulegueiro Mestre Solon, que também foi diretor da Escola de Samba Estudante Santo Antônio. Mestre Solon, que já é falecido, suas obras estão espalhadas até na Europa.
Todo carpinense que se preza conhece a tão famosa Praça do Troca, carinhosamente chamada Pracinha do Troca-Troca, localizada bem no meio das ruas Siqueira Campos, avenidas Assis Chateaubriand e a PE 90. Então encontramos a pracinha do bairro, onde funciona a feira do Troca-Troca há 50 anos. Então lá vende-se, troca-se e compra-se mercadorias usadas. O bairro de Santo Antônio possui uma das feiras mais conhecidas da região da Mata Norte, onde clientes de várias cidades da região vêm para cá aos domingos fazer as suas feiras. A feira do bairro Santo Antônio, que é no dia de domingo. Uma feira que começou na rua 29 de outubro, recentemente renomeada para Hernani Farias de Miranda, o maior comerciante de secos e molhados do bairro. O interessante é que essa feira começou com 4 bancos e hoje a feira ocupa mais 2 ruas transversais. Com 21 anos desde a primeira construção de uma capela, atualmente a paróquia de Santo Antônio remete a histórias de fé e devoção de um povo que por aqui passou. Muito interessante a história dessa matriz, que começou com uma capelinha de brinquedo do garoto Antônio. Era um garoto especial, albino, que pediu aos pais uma igreja e também pediu para que comprasse uma batina. E ele brincava de padre e seus coleguinhas assistiam à missa dele. Com o tempo, essa capelinha de brinquedo foi demolida e construíram um oratório onde as pessoas rezavam a novena do mês de maio e a de Santo Antônio. E alguns moradores do bairro tiveram a ideia de construir uma capela na mesma área das anteriores e fundaram a capela em 13 de junho de 1945. Com o tempo, o padre Genário, que era pároco da nossa cidade, viu que o local não estava comportando o número de fiéis. Então ele fez um salão de lado da igreja que funcionava como escola durante a semana e nos finais de semana recebiam as pessoas para a missa. 10 anos depois, a capela se transformou em matriz e hoje é paróquia de Santo Antônio. Atualmente o bairro possui hotéis, estações de rádio, academia e empresas, gerando assim economia e renda para o povo que aqui vive. O bairro está muito desenvolvido e você encontra um comércio grande e tem quase tudo que se precisa. Mesmo com todos os problemas enfrentados na época, o bairro de Santo Antônio conseguiu formar profissionais, como Edith Marinho, que conseguiu se formar em professora. E eu tenho muito orgulho de ter passado 27 anos nesse bairro, né? O bairro onde papai tinha uma mercearia e foi com os fregueses comprando em que eu me formei, né? Me formei em professora numa época em que o ensino não era acessível para todos. Então eu só tenho a agradecer ao bairro Santo Antônio. Fala pessoal, passando aqui para agradecer a todos que tornaram possível esse documentário sobre o bairro onde eu nasci e cresci, o bairro Santo Antônio. Foi emocionante aprender histórias que eu não conhecia
redescobrir nossa cultura e nosso povo. Obrigado a todos, em especial ao povo do nosso bairro, por fazer parte dessa celebração.